Um importante físico britânico, recentemente falecido, Stephen Hawking, ficou conhecido por apresentar teorias sobre temas complexos, especialmente sobre a natureza da gravidade e a origem do universo. E ele, assim como outros brilhantes cientistas, afirmava que nós estamos presos no contínuo espaço-tempo. Fundamentava suas questões em dois outros cientistas. Um deles, cristão como nós, chamado Isaac Newton, que no século XVII formulou esquemas de teoria visando explicar a lei da gravitação universal. Apresentou isto em, se não me engano, 1687. Basicamente, ele tentava explicar como os corpos exercem força para fazer que o tempo, como conhecemos, possa ser diferenciado entre um ponto e outro do universo. Há uns 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás, um outro cientista brilhante chamado Albert Einstein propôs a teoria da lei da relatividade. E a partir daí começou a estudar com intensidade a curvatura do espaço no tempo. Isto foi o que fundamentou as pesquisas de Stephen Hawking. A ideia central que impulsionava todos eles é que tanto o tempo quanto o espaço são relativos, a depender da posição onde nós nos encontramos. Como eu não sou cientista, tem uns engenheiros que eu estou vendo alguns por ali, 1, 2, 3, eles são mais hábeis para estes assuntos. Mas busquei essas informações porque tudo que meu coração deseja é apresentar aos irmãos que o tempo pode ser mais ou menos importante para alguém a partir das suas próprias necessidades. Uns 2000 anos atrás, Jesus, nosso Senhor e Salvador, realizou uma série de importantes milagres, nós chamamos milagres, porque a intervenção divina nas coisas que conhecemos naturalmente. E numa sequência que está aqui no capítulo, final do capítulo 4 e todo o capítulo 5 de Marcos, aborda 4 pontos. Número 1, ele acalmou o mar, fazendo que uma tempestade cessasse. Então ele libertou um rapaz que estava oprimido, possesso pelo inimigo, voltou pelo mesmo caminho onde o mar tinha sido agitado anteriormente e que ele havia acalmado, aportou na mesma praia de onde tinha saído para aquela viagem até Gadara, e ali ele curou uma senhora que estava doente há 12 anos e ressuscitou uma menina de 12 anos que tinha morrido. 4 eventos.
E ao ler isto hoje, me veio uma pergunta ao coração: qual destes eventos, milagres ou intervenções de Deus era o mais grave e que, portanto, merecia primazia de Jesus? Qual deles seria o menos grave, que talvez pudesse esperar mais um pouco? A questão não é tão simples assim, porque inculca na gente que os nossos problemas são mais urgentes do que o problema do outro, o que é natural. Porém, quando nós olhamos o problema do outro sob o prisma da importância que o nosso problema tem, ainda assim, achamos que nós deveríamos ter a primazia em tudo aquilo que Jesus opera. Pior, quando a urgência teológica moderna aponta para caminhos como estes. Deus estava presente no mundo. João capítulo 1, verso 10, diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem fez o mundo? Jesus. Capítulo 1 de João começa: no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, sem Jesus, sem o Verbo, sem o Logos eterno, nada se fez. Então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O João não era luz. O João veio para testificar da luz. Mas ali, em Jesus, estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. E aí o verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Portanto, Jesus estava presente, andando entre nós. E assim, a atenção de Jesus se volta para todos os problemas em seu redor. E vem a pergunta: se Deus ama a todos, como ama, como é que Ele vai eleger prioridade? 4 grandes milagres: intervenção na natureza, porque precisam chegar a Gadara. Em Gadara libertam um homem oprimido, voltam. Na praia ele contrata de ir para a casa de Jairo. O seu caminho é interrompido, porque uma senhora o toca. Qual destes eventos é o mais grave? Qual deles precisa de maior urgência? Então, com honestidade, procure responder se em algum momento da tua vida você já não se pegou dizendo que os teus problemas são os mais urgentes. E que, na verdade, quando você orava pela urgência
dos teus problemas, sequer você pensou no outro. Isto é natural de todo ser humano. No Nordeste, tem um ditado esquisito, que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo mundo é bom, todo mundo é amável, até que esteja todo mundo no deserto e tenha só um copo d'água, e surge a pergunta: quem bebe a água primeiro? Não é? Com honestidade, ao responder esta questão, certamente diremos: quantas vezes eu clamei ao Senhor? O Salmo 40 diz, vocês todos sabem que é o que eu mais gosto: eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. O verso 2, ele diz que o Senhor me tirou de um charco de lodo, de um tremedal de lama, de um poço de perdição, de um lodo, de um lugar esquisito, colocou-me sobre uma rocha e firmou os meus passos. É uma delícia. Mas o Salmo 70, logo a seguir, diz assim: Senhor, se apressa em meu auxílio, porque se o Senhor não se apressar, o negócio vai ficar feio para o meu lado. Se o Senhor não se apressar, é possível que as coisas desandem. Então há momentos em que a gente diz: Senhor, eu estou aqui esperando, mas tem um momento que a gente grita: Senhor, eu não dou conta mais de esperar. Como é que se avalia a urgência das necessidades? À vista disto, temos a palavra de Deus e eu gostaria que você guardasse em seu coração. Número 1. Deus tem tempo para você. Levanta a mão e diga: ainda bem que Deus tem tempo para mim. Tem coragem de dizer de novo? Então, apesar de muitas vezes parecer que não é bem assim, há uma verdade percebida em toda a Escritura. E esta verdade só pode ser conhecida quando despida de uma teologia corrente em nossos dias, que diz que os teus atos movimentam a mão de Deus, o que é uma mentira, uma falácia das maiores, mas que infelizmente permeiam púlpitos importantes. Jesus tem tempo para os que aparentemente poderiam esperar um pouco mais, aos nossos olhos, sob o nosso julgamento. Porque pode ser que existam casos mais graves. Jesus tinha tempo para as crianças, quando naqueles dias, criança não tinha tanta prioridade assim. Um dia, quando as crianças vinham se aproximando de Jesus, e Jesus abençoava, pegava no colo, aquela história, alguém tentava impedir e Jesus deu uma bronca na turma. Quando você lê, parece que é suave a palavra de Jesus, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Mas quando você lê os textos em que foram escritos, é mais duro. Você está pensando o quê, rapaz? Deixa eles virem aqui. O reino de Deus é deles. E depois, mais adiante, Jesus disse: se vocês não se fizerem como eles, vocês não entram no reino. Então Jesus tinha tempo para as crianças, tinha tempo para os publicanos, para os pecadores. Jesus tinha tempo para as prostitutas, para os pescadores e agricultores, funcionários públicos, magistrados, gente defeituosa, gente marginalizada, bandidos,
que procuraram na última hora, como o rapaz lá na cruz. Jesus tinha tempo para mendigos, para doentes, para fracos, para esquecidos, para desprezados, abandonados. Então, depois de sair de um milagre extraordinário, quando ele acalmou a tempestade, depois ele resolveu o problema do rapaz lá em Gadara, atravessou de volta pelo mesmo lugar onde ele já tinha passado naquela dificuldade, ele chega na praia. E ao chegar na praia, se depara com um homem que naturalmente não o procuraria. Jairo não o procuraria em circunstâncias normais. Ele era um príncipe da sinagoga. Sinagoga é fruto do exílio da Babilônia. Só viemos ter sinagoga a partir da Babilônia. Porque lá na Babilônia não tinha o templo, então eles reuniam em pequenos grupos, a que chamaram sinagoga. E o farisaísmo é fruto da sinagoga. Farisaísmo nasceu na sinagoga. O Jairo era o principal da sinagoga da cidade. Normalmente nas sinagogas se discutia o ministério de Jesus e arrumavam confusões com Jesus. Quando você lê o livro de João capítulo 7, ele termina o livro de João capítulo 7 com a turma querendo excluir Jesus. O verso 53 do capítulo 7 de João diz assim, e tendo orado, cada um foi para a sua casa. Esse é o versículo predileto da pastora. Agora, por que termina assim? Porque nos versos anteriores estão discutindo como que vão excluir Jesus. Agora, veja. Quando Jesus chega na praia, este homem, o Jairo, que naturalmente não iria procurá-lo, vai até ele porque tem um problema grave na sua casa, na sua família. Uma filhinha de 12 anos doente, muito doente. Certamente ele orou por ela, conversou com outras pessoas com a mesma fé, que conheciam o Jeová Rafá, o Deus que sara. Ele sabia disto tudo, mas com todo o seu conhecimento não houve solução. Então ele foi a Jesus. E ao encontrar-se com Jesus, ele rompeu barreiras pessoais, sociais. Dobrou-se, pediu a intervenção de Jesus. E Jesus ouviu, avaliou e decidiu ir à casa dele. Vou lá. E foi. Jesus está indo lá, está no caminho. Quando ele para porque alguém o tocou. Veja, ele parou para atender um problema que aparentemente era menor do que o problema da menina. Porque uma coisa é você estar doente há 12 anos, indo para o médico há 12 anos, procurando solução há 12 anos, fazendo tudo que estiver ao seu alcance há 12 anos. Uma coisa é um médico acompanhar o seu caso 12 anos. Né? Outra coisa é ter 12 anos de idade morrendo. O que é mais grave? O que é mais importante? Como avaliar o que deve ter prioridade? Eu não sei. Você também não. Mas o modo como Jesus vê as coisas é diferente. Porque aquilo que para alguns pode ser uma bobagem, dentro do coração do que sofre não é uma bobagem. Imaginem,
Alguém diz, ela tem um problema de menstruação que sofre há 12 anos e isso bagunçou a vida dela, pode ter bagunçado a família, um monte de coisa, está tudo legítimo. Mas veja, um dia ela teve dinheiro, agora ela não tem mais porque gastou todo o dinheiro que tinha com os médicos. Então, ao olhar do problema da menina que está morrendo para o problema dela, se ela já tem 12 anos de tratamento, ela pode tratar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3. Na nossa cabeça, mas não na cabeça dela. Porque para ela aquele problema é grave demais. Olhem para cá. Deus sabe que em algum momento alguém já disse para você, não, isso aí é uma bobagem. Não, isso aí daqui a pouco passa. Não, isso aí... Mas você sabe o quanto isto te perturba. O quanto isso te faz mal. O quanto isto te deixa para baixo. Então, Jesus tinha uma agenda tremendamente apertada. Ele seguia para a casa do Jairo, que era uma oportunidade de ouro, porque aquele homem nunca ia procurar Jesus em circunstâncias naturais. Porém, ele interrompeu esta ida lá, não porque Jairo fosse menos importante, mas porque aquela mulher era importante. Consegue entender isso? Olha para o vizinho e diga, você conhece alguém importante? Pois é, Jesus também conhece alguém importante. Você sabe quem é a pessoa mais importante que Jesus conhece? Quem sabe? Levanta aí a mão direita. Diga aí, a pessoa mais importante que Jesus conhece? Diga. Sou eu. A agenda de Jesus veio à cruz para morrer por você. Não que você merecesse, mas porque Ele ama você de tal forma que você é importante para Ele. Consegue entender isso? Jairo era importante? Sim. Jesus morreu por Jairo. Agora, como é que nós avaliamos o que tem mais importância? Nós não sabemos, mas Jesus sabe. Veja, parece que o caso daquela mulher é sério, porque dura 12 anos. Ela gastou o que tinha com os médicos e não resolveu. Ela pensa, ela fala, ela anda, ela decide, ela percebe, portanto ela tem ainda muita coisa para fazer, mas isto não é o mesmo que acontece com a menininha que está morrendo. Como a gente sabe qual é o compromisso mais importante? Qual pessoa é mais importante? Qual pessoa deve ser atendida primeiro? Sabe quando você está na igreja há muitos anos, manda um bilhetinho, senhor, pastor, ore por mim que eu estou com um problema sério, tal, conta lá o problema, a igreja ora, você espera 1 ano, 2, 3, 4, 5, de repente chega um novo convertido na igreja, está lá 2 meses, manda um bilhetinho lá pedindo oração, a igreja ora, 3 semanas depois o novo convertido diz, eu queria falar aí, pode? Pastor, olha assim, tá bom, vem cá, fala aí. Aí falei, então, 3 semanas atrás eu fiz um pedido aqui, a igreja orou, e Jesus resolveu o meu problema, olha, eu estou muito feliz. Aí o outro que está lá, 4, 5, 10, 20 anos, diz, peraí, eu estou na fila primeiro. Como é que avalia isso?
Jesus parou e atendeu aquela mulher. Naquele contexto, preste atenção para ninguém pecar. Naquele contexto, teoricamente, a menina era mais importante do que aquela mulher. Porque a menina estava morrendo. Parece que Jesus, quando você lê o texto, gastou mais tempo falando com aquela mulher do que com Jairo. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender que Jesus tem tempo para alguém aparentemente menos importante, mas que tem um grave problema, apesar de saber que o seu problema pode ter um pouco mais de paciência. Mas isto na nossa visão, não da visão de quem está padecendo. Há pessoas que se acham importantes porque fazem coisas importantes. E aí a pergunta é: o que é importante? Muitos anos atrás eu estava num corredor de uma igreja, era uma reunião mensal da nossa convenção, e apareceu um rapaz assim com o peito estufado, estava no corredor com outros pastores. Ele perguntou: o irmão atende aonde? Eu falei: eu dirijo um salãozinho ali na Zona Leste. Ah, muito bem. O pastor foi embora. Aí os irmãos vêm, conversam com a gente: ô pastor, não sei o que, aquela história. Ele ouviu e falou: ô amado, por que o irmão não me disse que era o pastor daquela grande catedral? Quando é que o irmão vai me chamar para lá? Eu falei: nunca. Nunca. Porque na cabeça há graus de importância. E o que é importante? Jesus parou para criancinhas, para viciados, para problemáticos, para pessoas sem estímulos, para pessoas desviadas, desesperançadas, cansadas, oprimidas, desgarradas, sem futuro. Jesus sempre para. Jesus parou para mim, para você. Jesus deu atenção a você quando você precisou dele. Deus tem tempo para você, Deus enxerga você. A essência do Evangelho é enxergar coisas que naturalmente não se vê. Há pessoas importantes, segundo o prisma do mundo, por causa da sua agenda. E então elas selecionam os compromissos que melhor lhes pareça favorável à altura da sua importância. Apenas para anotação, ocorre que esses personagens que se acham tão importantes não ressuscitam mortos. Então quem ressuscita morto é mais importante do que quem não ressuscita morto. E Jesus ressuscita morto. E Jesus, que é tão importante, parou por alguém que parece não ter tanta importância assim. Segunda coisa, Jesus atende aquilo que para outros parece menos importante. Aquela mulher tinha um fluxo menstrual grave, descontrolado, que a fazia sofrer tanto tempo. Possivelmente a família estava em risco. Algo grave, gravíssimo. Mas veja, a doença dela não era tão grave quanto a doença da criança que estava morrendo. O pai da menina chega para Jesus e diz: o senhor pode ir lá em casa porque a minha menina vai morrer. Ela está morrendo. A gente já fez o que pôde. E Jesus foi com Jairo por causa da menina, mas parou no caminho por causa da mulher. A mulher
mulher estava sofrendo há 12 anos e a garotinha estava morrendo com 12 anos. Como que se avalia? Enquanto Jesus dá atenção para a mulher, a garotinha morreu. Como é que a gente fica agora? Alguém chega para Jairo e diz: olha, para de falar com o mestre, que a agenda dele é tão importante, que tem tanta coisa para fazer, que agora já não tem mais o que falar com ele, porque a sua filha morreu. E Jesus olha para o Jairo e diz uma frase que está fervendo no meu coração umas 3 semanas, quando eu voltei, umas 2 semanas quando eu voltei. Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Olha para o vizinho e diga: que frase linda é esta? Não temas, crê somente. Jesus não disse: faça uma campanha de 10 dias, ou venha na igreja 7 segunda-feira seguida, ou vai para a montanha subir para fazer qualquer coisa, ou leia 5 capítulos da Bíblia por dia, ou dobra o joelho 7 horas por dia. Não, ele disse: creia somente. Se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia! O poder de Jesus opera quando você crê. Aleluia! Para a mulher, o problema é grave. Para a menina, o problema é grave. O que eu estou tentando dizer é que Jesus poderia não ter parado, porque na visão do Jairo, que está sofrendo com a perda da filha, a doença da mulher era uma bobagem, porque do prisma do olhar dele, da onde ele está, vendo a filha morrer, e a mulher que está tratando há 12 anos, o problema dela é adiável, o dele não. Mas Jesus para atender aquilo que para outros parece não ser tão importante assim. Aquela mulher estava morrendo há 12 anos. Diariamente aquela doença roubava dela as suas forças. Ela perdeu tudo que tinha. Acabou com a história dela. Se para uns o problema dela é adiável, para ela já não tem mais como suportar. E Jesus conhece os nossos limites. Olha para o vizinho aí, com respeito, e diga: Jesus conhece os nossos limites. Numa comparação racional, inteligente, uma doença que está matando rapidamente, poderia ser classificada como inadiável, né? E uma doença que está sendo tratada há 12 anos, dá tempo de esperar mais um pouco. Aquela mulher, no entanto, dentro da alma dela, aquilo vinha matando de tal forma que ela não tinha mais como esperar. Pode parecer bobagem, mas aquilo a empobreceu, a angustiou, a isolou do mundo, a tornou infeliz, angustiada. E agora ela estava diante de Jesus. E diante de Jesus as coisas se resolvem. Você tem coragem de dizer isso? Diante de Jesus as coisas se resolvem. Tem coragem? Diga aí. Então, pode parecer que o problema
daquela senhora diante do problema da garota não é tão grave assim, mas não para ela. Jesus parou por tua causa, porque se para muita gente os teus problemas podem ser adiáveis, quem sabe dentro da tua alma você esteja dizendo: Senhor, eu não aguento mais, cheguei no limite. Se passar, eu não sei se vou dar conta de aguentar. Então, aquela bobagem estava acabando com ela. Queria que você soubesse que Deus sara você naquilo que para outras pessoas parece uma bobagem, sem importância, que você ao longo do tempo conseguirá superar. Mas você sabe que se não resolver imediatamente, você não terá outra oportunidade. Deus ama você. E porque ama você, Ele entende aquilo que ninguém mais entende. Aquela mulher viveu em família e agora era solitária. Ela viveu confortavelmente, agora ela era pobre. Ela era vistosa e agora ela estava secando todo dia. Ela já teve momentos bons, mas estava definhando. E Jesus lê o que está na alma dela. Viu além do que os olhos humanos veem. Como Jesus está vendo você agora mesmo. Como Jesus, que conhece o teu coração, consegue avaliar como é que você chegou diante do Senhor. Jesus resolveu o problema daquela mulher com o toque dela. Jesus não falou para ela: seja curada. Ela tocou em Jesus, e no momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Quando ela conversou com Jesus e contou o testemunho da sua vitória, etc., então Jesus falou para ela: vá em paz, tua fé te salvou. Não é? Ficou o caso da garotinha. E às vezes, você está no lugar daquela mulher, que tem para si uma necessidade urgente, e às vezes você está no lugar do Jairo, pedindo por uma necessidade urgente, e parece que Jesus tem tempo para parar para todo mundo, e não tem tempo para você. E você começa a pensar: será que todo mundo é mais importante que eu? O que é que alguém fez que o tornou mais importante que eu? Ninguém neste mundo, ninguém é mais importante que você. Jesus derramou o sangue dele para salvar você. Como diz o apóstolo Pedro, ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo, logo, o teu também. Portanto, o sangue de Jesus que derramou-se por causa do pastor, é o mesmo sangue que derramou-se por tua causa. O mesmo Deus que ouve a oração do pastor, é o mesmo Deus que ouve a tua oração. Não existe uma oração que seja especial. Não, Deus ouve a oração especial daquele que é super crente. Não, Ele ouve a tua oração. Quem foi que disse que Deus não te escuta? Lembram do Jó? Faliu, perdeu a família, ficou doente, perdeu prestígio, estava lascado. Deus encontrou os amigos dele, conversou com ele e disse: eu estou bravo com vocês. Por quê, Senhor? Porque vocês não falaram bem de mim como meu servo Jó. Agora,
para que as coisas não fiquem feias para o lado de vocês, voltem lá. Conversem com Jó. Porque o Jó vai orar. E eu vou ouvir a oração dele. De quem? É dele mesmo, do que faliu, perdeu a família, ficou doente, perdeu o prestígio. Aquele que está lascado lá, aquele que não vale nada, eu vou ouvir a oração dele. Não é só daquele que está lá num pedestal, que acha que... Não, eu vou ouvir a oração daquele falido. Olha bem para o vizinho e diga: quem foi que disse que Deus não escuta você? Lembra do Jonas, o profeta? Ele dá o testemunho dele, está escrito o testemunho dele. Das profundezas do inferno eu clamei, e tu escutou a minha oração. Quem foi que disse que Deus não vai te ouvir? Quem foi que disse que Deus não escuta a tua voz? Clame por Ele, chame por Ele, dobre-se diante dEle, fale com Ele, porque o Senhor vai ouvir a tua voz e vai resolver o teu problema, ainda que para outros pareça de menor importância. Veja, preciso terminar. Jesus resolveu o problema da menina também, porque Ele tem todo o poder. Ele não perde tempo e nem perde compromissos. Jesus devolveu a vida daquela menina. E me parece, numa leitura mais objetiva das Escrituras, que tudo que Jesus faz obedece a um critério de revelação. Não há nenhum milagre na Bíblia, nenhum, que não tenha a importância de revelar a divindade de Jesus. Todos eles têm este critério. Agora veja, a menina morreu, e Jesus foi lá, ressuscitou a menina. Parece que é o mesmo caso que aconteceu em Betânia, na casa da Marta e da Maria e do Lázaro. Porque quando avisaram Jesus que o Lázaro estava doente, Jesus demorou 4 dias. Mas quando você lê João capítulo 11, verso 14, você percebe Jesus conversando com os colegas assim: olha, o Lázaro, nosso amigo, morreu. Mas assusta a gente quando você lê lá, que está escrito assim: eu estou alegre porque eu não estava lá. Veja lá, João capítulo 11, verso, eu acho que é 14. É isso aí. Jesus disse: o Lázaro está morto. Veja o verso, olha lá. Eu folgo, eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu não estava lá. Aí você diz: mas que coisa é essa? Como é que Jesus pode dizer que o colega morreu e ele está alegre porque não estava lá? É isso mesmo. Eu estou alegre porque eu não estava lá. Para quê? Para que vocês acreditem. Acreditem em o quê? Que Ele tem poder de fazer aquilo que para você é impensável. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu estou alegre que eu não estava lá. Aí quando você continua lendo, lá pelo verso 41, eu acho que é 41. 40 é 41, veja. 11:40. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos e disse: ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor está sempre me ouvindo. Veja, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. Para quê? Para quê? Creiam. Então, se Jesus fosse
enquanto Lázaro está doente, e Jesus cura o Lázaro, enquanto ele está doente, essa multidão aí não ia poder perceber quem ele é. Então ele demorou e disse: eu estou muito alegre que ele morreu, eu não estava lá, mas vamos lá resolver o problema. Olha bem para o vizinho e diga: para Deus não há impossíveis. Aquilo que já passou do prazo, aquilo que todo mundo diz que não tem solução, para Jesus tem solução. Quando você lê o Salmo 46, o Salmo 46 diz: porque não temeremos, ainda que, e aí ele faz um monte de versos, um monte de frases, um monte de versículos, o jeito que você queira entender, um monte de lugar ele está dizendo: ainda que a terra se mude, ainda que a montanha pule para lá, ainda que o rio levante, ainda que, aí chega o Abacuque e diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha mais comida lá no celeiro, ainda que as vacas já foram embora, ainda que eu continuo me alegrando, e alguém diz: mas que negócio esquisito. Mas quando Jesus chega em Betânia, diz assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, não há tempo em que Jesus não possa operar. E a palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, Deus pôs em nós. E porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus está em nós, Ele nos chamará também, e não haverá mais nenhuma dor que fique. Portanto, queridos irmãos, Jesus enxuga as nossas lágrimas e entende a importância das nossas dores, ainda que outras pessoas digam: mas isto parece uma bobagem. Bobagem porque não está na tua pele. Mas Jesus conhece você. E se Ele te permitiu tocar nele hoje, certamente a solução dele chegou para a tua vida. Se você crer, você verá a glória de Deus. É a palavra do Senhor em nome de Jesus. Temos em pés. Eu gostaria muito que, se você entendeu a palavra, e só se entendeu, e se você quiser, e só se quiser, manifeste onde você está, com sinal para que eu veja, que você deseja a intervenção, isto Deus te abençoe, a intervenção de Jesus em sua vida, isto Deus te abençoe. A Bíblia diz: entrega, isto Deus te abençoe. Entrega o teu caminho, isto Deus te abençoe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A mais, isto Deus te abençoe, isto Deus te abençoe, isto Deus te abençoe. Há mais alguém que queira se juntar a estas 7 pessoas, aí onde você está, do jeito, isto Deus te abençoe. 8 irmãos. Eu sei que o Espírito do Senhor trata com cada um à sua maneira, e o Espírito do Senhor traduz aos corações a sua palavra, aos moldes de que você dela necessite. Portanto, Jesus, que ama você, age por você. E se em algum momento alguém disse, você fica buscando e falando, mas isto aí é algo sem tanta importância, mas você sabe o quanto isto é importante para você. E se você quer, a palavra de Deus nunca é
enviada em vão. Há mais alguém? Onde você está? É um momento especial para a sua vida agora. Há mais alguém? Fechem os teus olhos, baixem a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Pastora Ana Suzy, vem aqui orar. Este é um momento muito especial e responsável. Portanto, mantenha-se em sintonia com o Senhor. Fale com Ele agora. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Isto, Deus abençoe. Não te desanime com a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Oremos. Senhor Jesus, nós entramos, Senhor, mais uma vez na tua presença e te agradecemos por essa palavra, porque a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra restaura, e nós cremos, Senhor, que a tua palavra transforma nessa noite. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, esse coração aflito, essa alma que grita. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é aquele que pode mudar a história. O Senhor é um Deus poderoso que dá alegria à alma e dá esperança ao aflito. Estende as tuas mãos, ó Pai, todas essas vidas, Senhor, que levantaram as mãos, Senhor, para os céus. Senhor, alcança com teu amor, alcança com teu carinho. Senhor, que eles possam sentir a tua graça e a tua proteção, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, porque a nossa força vem de ti, a nossa alegria vem de ti, a esperança vem de ti. Somos gratos a ti, Senhor, porque é pelo teu nome que aqui estamos e é o teu nome que anunciamos. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, e faz aquilo que nós não podemos fazer, porque nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor, e nada vai nos faltar, e haverá milagre, haverá bênção, Senhor, na casa dos teus filhos, na vida dos teus filhos. Nós cremos em ti e te agradecemos, em nome de Jesus.